Bem-vindos, buscadores. Meu nome é Henri Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou estar fazendo a tiragem do dia 13 de julho ao dia 19 de julho, de domingo a domingo de 2025. Como sempre, eu vou começar com a cruz humana, com o tarô hermético e os arcanos maiores. A cruz humana, sempre o nosso plano espiritual, o fogo, o nosso plano material ou a terra e o mental, que eu vou dividir em emocional, aqui o emocional, águas, e o mental, o ar. Fazer a mesma coisa com os arcanos menores e sempre lembrando que, como é uma tiragem geral para a semana, é só para entender mais ou menos como é que as vontades e as energias, né, o processo do planeta vai estar transcorrendo e como a gente pode tirar o melhor dessa semana. Então vai lá, espiritual, claro, vai ser diferente para todo mundo, né? Porque as vidas são diferentes, mas o princípio vai ser parecido. Material, mental e emocional. No meio aqui eu vou deixar o tarô cabalístico, como sempre, para dar a nossa dica final, nossa contextualização da semana aqui. O Lenormand eu vou utilizar para fazer os complementos, mas vamos logo iniciar então com o espiritual. E é a segunda semana seguida que sai a estrela no espiritual. A semana passada saiu a estrela e a gente teve esse princípio de esperança ou de estar sentindo no nosso verdadeiro caminho, e isso vai continuar. Porém, agora vai ter um certo sentimento de deixar coisas e perder coisas. Às vezes, quando a gente segue o nosso caminho, nossa verdadeira vontade, a gente tem que deixar sentimentos antigos e a gente perde o gosto por coisas que antes faziam sentido. E quando a gente entra na nossa verdadeira vontade ou perto do que a gente veio expressar nesse mundo, muitas vezes acontece que você tem que olhar para o que você antes gostava e falar: eu não gosto mais. E traz algumas decepções ou perdas ou desilusões, porque às vezes você estava apegado a algo que acreditava que era o seu caminho, mas de repente não é mais. E isso às vezes pode ser bem problemático na vida prática, né? Porque a gente pode perder o interesse por pessoas, por trabalho, por antes sonhos que a gente tinha e percebe que não era exatamente isso. Então, apesar de ser bom, a estrela é sempre bom, porque você no espiritual é perfeita, porque você está conectado com a sua estrela guia, né? Com o seu caminho. Porém, é um momento, né? Segunda semana seguida, então é um momento que a gente já andou um pouco no nosso caminho e olhou e falou: mas eu não gosto mais disso, eu não gosto mais daquilo. Como eu vou deixar isso sem ter um pouco de sentimento de perda e de desilusão? O processo é esse. E então, o conselho é: concentre-se no que você gosta, no que você tem. E se algumas experiências passadas eram boas e já não dão o mesmo gosto, tudo bem, passou e foi bom. E agradeça que foi bom. E vamos para o que vem próximo. O futuro está aberto com a estrela no espiritual. Muito bom. No físico, a morte com o cavaleiro de bastões. Pode ser um momento de fim de ciclo, né? Faria sentido mesmo com o espiritual aqui. Então talvez seja coisas acabando, né, na próxima semana, terminando para renascer com força, com impulsão, com fogo no cavaleiro, ou seja, ir para a vida e fazer acontecer. Então, um renascimento um tanto explosivo, é uma morte e um renascimento, um recomeço bem explosivo, como se a gente estivesse segurando muita coisa e quando isso acaba, a gente expande. Eu gosto dessa combinação, eu não desgosto da morte, porque a morte, ela deixa coisas que estavam se arrastando, as correntes que você se arrastava como um morto-vivo por aí, saem dos seus calcanhares e a gente fica livre. Não sem um pouco de
de transformação que nem sempre é confortável. Legal? Vamos para o mental. O Sol como príncipe de taças, muito bom, muito bom. É um momento, então, de estar esclarecido nos nossos pensamentos, no que a gente gosta, no que a gente quer, no que a gente vê do mundo. É um momento de abertura e de perceber as pessoas em volta, perceber quem gosta da gente, perceber quem a gente gosta, se relacionar melhor também com essas pessoas e ter essa vontade de ir para o mundo e frutificar o mundo, né? Que é o Príncipe de Taças. Eu gosto dele por causa que ele é um esperançoso, ele é um cheio de amor para dar e para receber, e ele quer o novo, né? Ele quer ir para o futuro. E o Sol, ele ilumina todo esse caminho, então está aberto o caminho para novas relações mentais, né? Que vão se reverberar no nosso material e nosso emocional. No emocional, temos o diabo com os 6 de espadas. É o momento, então, o diabo dos 6 de espadas aqui, de perceber o que prende, o que a gente está apegado e o que a gente tem que deixar para trás. É um momento difícil, não é fácil emocionalmente essa combinação, porque é um momento que o diabo ele quer reter coisas, ele quer segurar coisas antigas, mas o 6 diz, não, acabou, tem que sair, tem que mudar de áreas, tem que mudar de relação, ou da dinâmica relacional, né? Seja com quem for, seja com parceiros, família, as pessoas com que você se relaciona emocionalmente. Então é um momento de ser forte, um momento de ser incisivo no que você quer mudar na sua vida. É um momento de agir para a mudança, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. O 6 de espadas, ele quer águas mais calmas. E o diabo, ele diz, eu faço, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Não se atenha tanto a essa energia, porque ela sempre te carrega para os quintos se você deixar. Ele não tem limite, mas um pouquinho da dinâmica do diabo, às vezes, é bem benéfica para você ter atitude de mudança, porque ele não arreda o pé. Então, para a luta, ele é positivo. E aqui mostra que é o momento de mudar de ares mesmo, mudar de águas, mudar a sua emoção, mudar a sua maneira de se relacionar para lugares mais calmos. Vamos tirar então o complemento aqui com a estrela e os 5 de taças no espiritual. Saiu 2 cartas aqui, bem legais. Mais uma já saiu. Então, é isso aí mesmo. Muito legal. É se atirar para o mundo, coração aberto com a criança aqui. Fazer novas alianças, perceber nossas alianças, sair para o mundo, se abrir para o mundo, a criança correndo para os jardins aqui, para se relacionar com o mundo, com a sociedade, com ser uma pessoa mais integrada. E com a aliança aqui é muito interessante, muito bom, porque quer dizer que sim, está aberto para novas conexões aqui. A estrela com os 5 de taças, o 5, ele está deixando mesmo. É um momento de deixar coisas antigas. A mesa aqui está deixando coisas antigas e se abrindo para o mundo de peito aberto. Eu gostei. Cartas pesadas, mas que ajudam às vezes, como o diabo e a morte. Morre alguma coisa no físico, você luta pela sua emoção com o diabo no emocional, tem fé com o espiritual aqui, com a criança indo para o jardim com novas alianças, e no mental o Sol com o príncipe de taças dão essa visão de mundo mais aberta e fraterna, mais querendo melhorar. Então vamos para a morte aqui com o príncipe de bastões no físico. Mais uma. A morte com o príncipe de bastões no físico pede que a gente deixe
deixe o conforto e atue para resolver as pequenas pendências, os problemas diários da vida e mude mesmo, vire a página de uma visão antiga que a gente tinha, talvez, do que a gente estava fazendo no físico. Algo tem que mudar, as atitudes, as rotinas, a racionalização do mundo físico vai ter que enfrentar pequenos problemas e para a gente atingir a completude, nossa vontade de construir e de ter uma estabilidade física, só tem que lidar com esses pequenos problemas aqui, mas que vai ser possível aqui com a energia do cavaleiro de lidar com esses problemas que surgirão. Mas são problemas práticos da vida, nada demais. Não vejo essa morte aqui como... Claro que pessoas morrem, mas não vejo isso uma semana de grande mortalidade, não é isso. Pode acontecer, mas não é exatamente isso, são mudanças, né? Mudanças e fins, talvez, fins de empresas, reformulações de negócios, porque a gente sabe como o mundo está passando por um processo, ele faz sentido, né? Então vamos para o mental aqui, mais uma. Já tinha saído. Então, no mental, é o momento de identificar mesmo nossa vida cotidiana, entender e identificar o que as pessoas que estão as pessoas ou situações ou lugares ou que a gente frequenta que estão sendo talvez agindo pelas nossas costas ou envenenando a nossa vida. Pode ser até processos pessoais, coisas que você faz para você mesmo mentalmente, tipo, coisas que você pensa demais que estão te envenenando. Para você ir para entender a sua conexão com o ambiente, né, as pessoas e tudo, tem que entender o que está te envenenando. Então este cálice aqui, ele vem com a cura. O cavaleiro, ele vem com a cura, com o sol aqui. A cura para esta doença. E a cura vem através de conhecer, estudar, saber mais sobre o que está te incomodando. Tem que procurar esclarecer as coisas. Essa semana será uma semana de esclarecimento mental. Vamos para o físico, diabo, 6 de espadas, curioso com esse. Bem interessante aqui. Sim, a gente tem novas coisas acontecendo na nossa vida emocional. A gente descobriu, entendeu muita coisa já. A gente percebeu coisas internas nossas muito interessantes emocionalmente nas últimas semanas. A gente já entrou num novo humor emocional e está no momento de mudar. Ir para lugares, mudar, escolher o caminho mais calmo. É uma fase, então, que se as pessoas estão em relações conturbadas ou você estava se relacionando com alguém com motivos físicos ou fúteis e que gerava com certeza algum problema, é o momento de mudar. Relações que não estavam baseadas em verdade vão acabar essa semana. Com certeza, para muitos, assim. Tudo que é mentira, tudo que ou era só conveniente, ou era só não tenho ninguém, então fico com esse mesmo, ou essa mesma, isso vai tender a acabar essa semana, porque a gente está procurando frutos na nossa vida, a gente quer algo consistente e os caminhos irão mudar. Interessante, eu gostei bastante assim dessa tiragem, porque ela é uma tiragem que eu gosto muito de quando é assim, quando não é tudo bonito nem tudo muito ruim, quando está no equilíbrio, porque quando a gente está no equilíbrio que a gente percebe os momentos de mudança. Acredito que vai sair um mundo aqui, talvez dependurado, ou talvez um 10 de bastões. 7 de bastões.
Sim, é um momento de lutar mesmo, de defender a sua posição aqui, né? E lutar para o que você quer mudar. Realmente é uma semana de luta, porque faz sentido mesmo com essa combinação no espiritual aqui, que é com a estrela, que está se desapegando de coisas, e princípios antigos, de crenças antigas, gostos antigos. Nosso espiritual está desapegando, quer o novo e não quer mais, não sente mais aquele mesmo prazer que sentia antigamente com as mesmas coisas. No físico, a morte com o príncipe é uma revolução. A morte com o príncipe de bastões é muito interessante, porque para mim me passa, quase que assim, você está matando algo, nós estamos matando algo conscientemente para mudar. Não é uma morte que te pega de surpresa, é morte voluntária. Às vezes a gente mesmo vai vender aquele carro, vai trocar daquela casa, alguma coisa no físico, vai mudar de emprego por vontade própria. É uma morte voluntária para algo melhor aqui com o príncipe. E isso vai exigir luta, né? Vai exigir defender as suas posições. No emocional aqui o diabo com o príncipe, para você sair para ir para águas mais claras com a força do diabo, tem que lutar. O diabo não sai brincando, ele sai lutando. Ele passa, ele não sai, ele é a carta de Capricórnio, baixa a cabeça e corre e dando cabeçada, e quem ficar no caminho vai levar. Então só cuidado então no emocional para não ser tão diabólico. Vai para suas águas mais calmas, mas tenta não ser tão incisivo. E o 7 aqui com o mental é sair de uma coisa antiga, né? O mental tá muito bonito, porque o mental vai guiar a gente na luz, no brilho. O mental e o espiritual tá levando a gente para algo melhor e arrastando as coisas do passado sendo mudadas. E esse arrasto que a estrela e o sol estão fazendo, puxando o diabo e a morte na nossa parte inferior, né? O nosso fogo e nosso ar é oposto da nossa terra e nossa água. Então, nossa terra e nossa água ainda está vindo, nosso fogo e nosso ar já foi. E esse arrasto que está vindo vai causar essas metamorfoses que são doloridas. E o 7 exige que você lute para sobreviver à metamorfose. Lute, defenda. É Marte em Leão, é luta. Suba no alto da montanha e faz o rugido do leão. Essa é uma semana de lutar para melhorar a nossa vida. Muito legal, gostei. Espero que gostem também. E lembre-se, o todo é tudo.